vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Joahiri Palharim. Abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e se aproxime da pessoa, mesmo não conhecendo, para dividir com ela essa leitura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Olha que coisa terrível, que mistério este. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Se você tiver uma caneta aí na mão, passe já um traço debaixo dessa frase: a morte passou a todos os homens. E eu vou ler pela terceira vez e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É duro a gente dizer amém para isso, mas é verdade. Nós temos que dizer amém. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Hoje, sobre este assunto, você vai aprender um mistério. Por isso eu quero que você que crê na palavra de Deus, você que entende a palavra de Deus, eu quero que você desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso, igreja, a melhor. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Coisa linda, continua glorificando e aplaudindo. Vai abrindo a tua boca e dando glória. Senhor Deus, olha a tua igreja te aplaudindo, te glorificando. Mas eu sei, meu Deus, que agora pelo rádio também pessoas estão te glorificando. Não só aqui no Rio de Janeiro, não só na Vila da Penha, mas em todo o Brasil agora. Pessoas estão dando glórias ao teu nome. Um grande louvor está sendo levantado nessa nação. Nós queremos encher o céu de glória. Nós queremos exaltar o teu nome. Então recebe o louvor do teu povo agora em todo o Brasil. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, derrame a tua virtude, derrame a tua graça, derrame o teu poder. Abençoe cada vida que está te glorificando agora. Meu Deus, este povo que veio aqui na igreja veio ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui escutar um homem falar. Ninguém está interessado na voz do homem. Todos querem ouvir a tua voz. As pessoas que ligaram o rádio, elas querem ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, com teu Espírito e tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador. Fale através dos lábios do pregador. Retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Abre os ouvidos para ouvirem, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia. Pastor João, eu estou sentindo uma coisa tão boa, tão gostosa. O que é que você está sentindo? Pastor, é uma coisa dentro de mim. Enquanto eu glorificava e aplaudia, uma alegria, uma coisa dentro do meu ventre, parecia que eu estava crescendo.
Você sentiu isso? Pastor, parecia que eu tinha subido até a glória, estava no trono de Deus. Você sentiu isso? Não foi você que subiu, foi o céu que desceu. O Espírito Santo de Deus não apenas está sobre ti, como Ele está dentro de ti. A tua vida está mergulhada no reino de Deus. É por isso que você está sentindo essa alegria tão especial. E como é bom sentir isso. Sente, por favor, quem tiver lugar, sente. Esta é uma verdade que nos assusta. E se Adão soubesse que era sobre isso que Deus estava falando, ele não teria pecado nem desobedecido. Porque através do pecado de Adão e Eva, evidentemente, aquela profecia que Deus tinha feito, no dia em que você comer deste fruto, que eu não te permiti, no dia em que você desobedecer a minha voz, você certamente morrerá. Se Adão soubesse que ele estaria dando entrada no mundo, não apenas ao pecado simplesmente, mas à morte, e que esta morte iria ser passada como herança para os descendentes de Adão e Eva, ele teria pensado muitas vezes mais. Foi por causa do pecado de Adão, foi por causa da desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E é terrível saber que dessa maneira a morte passou a todos os homens. Talvez você gostasse ou gostaria de dizer para Deus: Deus, eu não tenho nada a ver com a história de Adão. O Adão fez isso por conta e risco dele mesmo. O que eu tenho a ver com isso, meu Deus? Não é justo que eu também morra à semelhança de Adão. Eu não tenho nada com o pecado de Adão. Meu Deus, eu não quero morrer. E Deus iria te responder o seguinte: eu também não quero que você morra. Eu também não quero que você pereça. Não fui eu que inventei a morte. Eu sou o Deus vivo, não sou o Deus dos mortos. Mas foi o homem que trouxe a morte. Eu também não gosto da morte. Se Deus estivesse agora falando com você, Ele diria exatamente essas palavras. Eu também não gosto da morte. A morte me revolta. E você quer uma prova disso? Jesus chorando na frente da sepultura de Lázaro. Deus também não gosta da morte. Deus também não quer que o ser humano morra. Foi por isso que Ele avisou o ser humano. Mas acontece que a morte passa. É como uma doença contagiosa que não tem cura. Passa. A morte passa de uma pessoa para outra. A morte pega. E desde Adão até agora, todo mundo morre. Pastor, mas eu não fiz nada, foi o Adão. Até quem não pecou como Adão também morre. Veja comigo aqui o versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eu não tenho nada a ver com Adão, isso é problema dele. Pois é, mas até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque a morte passou. Por isso que eu pedi para você grifar no versículo 12. Assim também a morte passou. É uma questão de transferência. A morte passou. É uma transferência. É triste, mas até bebezinhos
e crianças que nem pecaram à semelhança de Adão e nem à nossa semelhança, crianças inocentes, bebezinhos, também morrem. Estão lá no cemitério para comprovar. Caixões branquinhos colocados em urnas funerárias. Crianças morrem dentro do ventre da mãe antes de nascerem. Não pecaram. Bebezinhos morrem logo após terem nascido. Não tiveram tempo de pecar. Crianças inocentes morrem. E a pessoa fica até revoltada. Mas esta é a razão. A morte passou para todos os homens, para toda a humanidade, entenda isso, até para aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. E você sabe o que ainda é mais grave nisso tudo? É que a morte, que é contagiosa e passou de Adão para toda a humanidade, de maneira que até bebezinhos e crianças que não têm pecado estão sujeitas à morte e morrem. Além de ter alcançado todo o gênero humano, a morte alcançou toda a criação e até a natureza. A morte passa, a morte pega. Quero que você leia comigo aqui no capítulo 8, versículo 20. Nós vamos ler até o 22. Está escrito assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Passa um traço aqui. Por causa do que a sujeitou. O versículo 21 diz: na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação também não quer morrer. Não por sua vontade, nós lemos aqui no versículo 20. Mas a criação também morre. Os golfinhos que estão no mar e que não cometem pecados como o ser humano, e nem pecado de qualquer natureza, os golfinhos morrem. As baleias, os peixes. Por que essas criaturas que nunca pecaram morrem? A flor morre, a roseira morre, a planta morre, toda a natureza morre, perece também. A natureza está gemendo, a criação está gemendo, os animais também morrem. E a explicação é essa: por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou a natureza foi o homem. Veja como tudo é transferido, como tudo é passado. Indo para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, no início da criação, nós encontramos o seguinte: e Deus, o Criador, os abençoou, quer dizer, abençoou o homem e a mulher. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus deu a natureza também para o homem, as plantas e tudo. O ser humano recebeu de Deus o domínio para sujeitar todas as coisas. É por isso que as coisas que estão sujeitas ao homem, a natureza, também morrem. Todas as criaturas morrem, nenhuma criatura vive eternamente, nenhuma planta fica para sempre, seja no ar,
no mar, na terra, nos rios. As criaturas morrem não por vontade própria. Volte comigo em Romanos, capítulo 8, que nós estávamos lendo, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Que vaidade é essa? A vaidade de querer fazer o que dá na cabeça. Só o homem tem isso. Você nunca vai ver uma planta vaidosa, você nunca vai ver um animal vaidoso. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, a vaidade do homem. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O ser humano sujeitou a natureza e a criação. E o ser humano passou a morte para tudo o que está sujeito a ele. A morte passa. É importante que você entenda esse conceito de transferência. Porque o que nós estamos vendo aqui é que por causa de um homem, todos foram contaminados pela morte, todos os descendentes humanos, inclusive toda a criação e natureza sujeita ao homem, também passou a sofrer a morte. Se você estivesse falando com Deus, você iria dizer: Deus, eu não acho justo isso. Não é justo que a rosa morra na roseira e por fim a própria roseira também morra. Não é justo que as criaturas marinhas e as aves dos céus inocentes morram por causa do pecado do homem. Não é justo, ó Deus, que os filhos inocentes também pereçam. E Deus vai confirmar que concorda com você. Ele vai dizer: eu concordo plenamente. Não é justo. Eu não concordo com a morte. Mas é o fato disto passar de transferência para todas as coisas e criaturas. Passa de pessoa para pessoa, de geração para geração, e para todas as criaturas e para todos os seres. Passa. Deus te diria: eu também não concordo, por isso eu tive que fazer, diz o Senhor. Uma maneira de também transferir. Uma maneira de também passar. Já que isto é imperioso e passa, a morte pega, a morte passa, o pecado passa, eu tive que trabalhar com essa regra, diz Deus. Eu tive que passar também para alguém a morte. Eu tive que pegar o pecado e passar também para alguém. E não apenas um pecado de um único homem, mas os pecados de todos os homens e de todas as mulheres. Também fiz essa transferência de passar a alguém. E se Deus estivesse aqui te ensinando a Bíblia, Ele iria dizer para você: abra em Isaías capítulo 53. Versículo 6. Está escrito assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pegando todos os pecados humanos, toda iniquidade humana, toda desobediência humana, e também passando, transferindo para uma única pessoa. O Senhor fez cair sobre aquela única pessoa a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido.
Deus está fazendo uma transferência aqui, Ele decidiu algo que também não é justo, porque Ele é puro, Ele é inocente, nunca praticou pecado, nunca errou, mas Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Deus reparando uma injustiça com outra mais calamitosa ainda, fazendo cair sobre o inocente todos os nossos pecados. Versículo 9, Ele morreu por causa disso, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor Deus agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só, uma transferência. Deus usando esta regra. A morte entrou no mundo por causa do pecado de um homem, e deste homem contaminou toda a raça humana, todas as gerações, e a raça humana contaminou a natureza e as criaturas que lhe estavam sujeitas. E Deus também, não concordando com essa transferência de desgraças, Ele juntou todas as desgraças, pecados e iniquidades, e praticou uma grande injustiça, fazendo cair sobre o justo todos os nossos pecados. E Ele recebeu todos esses pecados. Você sabe que o Evangelho nos conta que Jesus Cristo, quando morreu na sexta-feira, do meio-dia até as 3 horas da tarde, quando Ele deu o brado e rendeu o Espírito, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas em toda a terra. Escuridão total, na hora em que o sol deveria ser mais forte. No maior calor do dia, escuridão total. O que isso representa? A natureza. A natureza estando também representada na hora do sacrifício de Jesus Cristo. A natureza participando daquele ato, também presente de uma forma misteriosa. Escuridão total. Eu quero ler com você Mateus capítulo 27, versículo 45. Está escrito assim: e desde a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, até as 3 da tarde. Houve trevas sobre toda a terra. E quando Jesus deu o último brado, aconteceu um terremoto terrível. Aqui mesmo no capítulo 27 de Mateus, versículos 50 e o 51. E Jesus, pendurado na cruz, morrendo, agonizando, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Veja como tudo está interagindo, como tudo está ligado. Naquele momento em que Jesus morria, Deus estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de nós todos, fazendo uma transferência, passando para ele não apenas os pecados, mas principalmente a morte. Ele morreu. E quando ele morreu, parecia que a natureza, também contaminada, estava morrendo. Um terremoto das profundezas da terra. As pedras se fendendo como se virassem lava, derretendo.
A natureza participando daquele ato, também presente naquele ato, porque a natureza também foi prejudicada pelo ser humano. E agora Jesus Cristo está morrendo. Aconteceu tudo isso quando ele morreu. Mas isso aconteceu na sexta-feira. Depois que Jesus Cristo morreu, os soldados romanos quiseram se certificar que ele estava morto mesmo e pegaram uma lança e atravessaram o seu lado. E ele não deu um gemido porque já estava morto. E como era sexta-feira e se aproximava o sábado, José de Arimateia, junto com Nicodemos, foi pedir para Pilatos o corpo de Jesus. E depois de ter limpado o corpo de Jesus, depois de ter perfumado e enrolado em lenços, e ter passado também panos sobre o seu rosto, enfaixando o seu rosto, pegaram o corpo de Jesus ainda na sexta-feira e colocaram dentro de um sepulcro que ficava perto do Monte Calvário. Por que colocaram Jesus, o corpo de Jesus morto, naquele cemitério perto do Monte Calvário? Porque o sábado estava chegando e eles tinham que sepultar Jesus rapidamente no lugar mais próximo possível, porque no sábado era proibido fazer qualquer trabalho. Tinha um sepulcro cavado numa rocha, onde nenhum defunto ainda tinha sido colocado, e por estar perto do lugar da crucificação, e por esse sepulcro ficar num jardim, olha a natureza, pegaram o corpo de Jesus e colocaram ali nas entranhas da terra. E aí José de Arimateia colocou uma pedra enorme na entrada da gruta, porque assim era o costume. As mulheres viram que ainda estavam na sexta-feira. As mulheres que acompanharam a morte de Jesus foram para casa correndo e prepararam vários ungüentos e perfumes, aproveitando as poucas horas ainda da sexta-feira, porque no sábado não poderiam fazer nenhum trabalho, era o costume dos judeus, e elas pretendiam no primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, logo após o sábado, elas queriam voltar naquele jardim, naquele sepulcro, para que tirassem a pedra e elas pudessem tanto matar a saudade vendo Jesus morto, porque assim era feito antigamente. Os vivos podiam visitar os sepulcros e entrar dentro das sepulturas e perfumar os cadáveres. Elas pretendiam perfumar o cadáver de Jesus no primeiro dia útil da semana. Esse era o plano que elas tinham feito na sexta-feira. Prepararam tudo, no sábado repousaram. Já tem 2 dias que Jesus Cristo está sepultado. O final da sexta-feira e o sábado o dia inteiro. No domingo pela madrugada, elas estão se arrumando, se preparando. Vamos para o cemitério bem cedinho. Talvez tenham dito uma para outra: é cedo demais, o dia nem raiou, o sol nem nasceu ainda. Mas vamos logo para a gente chegar cedo. Vamos rápido. E elas foram. Mas um outro acontecimento estava em curso naquela hora. E tinha que ser naquela hora. Não podia ser com a luz do dia. Atenção, não podia ser 6 horas da manhã, nem 7 da manhã, nem 8 da manhã, nem 9 da manhã. Tinha que ser ainda com a escuridão. Por quê? Porque a natureza estava presente ali. Olha só. Quando Jesus morreu na sexta-feira, do meio-dia às 3 da tarde, trevas total em toda a terra. Por isso que ele tinha que ressuscitar enquanto ainda era escuro. E era domingo de madrugada. Estava tão escuro como na sexta-feira, do meio-dia às 3 da tarde. Escuridão ainda total na terra. Mas naquele momento, Deus, que transferiu para Jesus todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados, ele dissipou as trevas no cemitério, mandando para aquele local anjos poderosos, tão resplandecentes que o aspecto dos anjos
era como que de relâmpago, mas um relâmpago que continua brilhando. E quando aqueles anjos poderosos desceram dos céus, enviados por Deus, eles clarearam todo o cemitério. E os guardas que estavam diante do sepulcro contemplaram aquela cena. As mulheres chegaram a ver o clarão, mas um clarão muito maior do que os anjos dissipou toda a escuridão e todas as trevas, porque de dentro da sepultura de Jesus Cristo, um clarão muito forte sai do seu corpo, e Jesus Cristo se levanta. Ele se levanta passando pelos lençóis. Toda aquela mortalha continua no chão, na mesma posição em que estava o cadáver, mas ele atravessou os lençóis. A mortalha está ali, repousando sem o corpo de Jesus. Quando Pedro e João vão entrar ali no sepulcro, eles vão ver os panos no chão, os lençóis no chão, na posição em que estava o defunto. E eles vão ver que os panos e lenços que enrolavam o rosto de Jesus estavam desenrolados, colocados em outro lugar. Quando Jesus Cristo, deitado, ressuscitou, levantou do chão, passou pelos lençóis, e os lençóis murcharam e ficaram no chão. As ataduras do rosto ainda estavam envolvendo a face do Senhor Jesus. Mas ele já estava enxergando, porque ali não tinha mais escuridão. Ele estava resplandecendo de glória e de poder. Calmamente o Senhor Jesus, ele vai desenrolando todas as ataduras, e surge a face ressuscitada de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele pega as ataduras e coloca ali naquele canto. É assim que as mulheres vão ver as coisas. É assim que os apóstolos vão ver as coisas. Bom, as trevas desapareceram com o clarão da ressurreição, com os anjos resplandecentes como relâmpagos, mas a natureza tinha que estar mais presente ali agora, porque ela estava presente na sexta-feira. Houve o terremoto. E agora, no domingo pela madrugada, quando Jesus Cristo saiu de dentro da sepultura, um terremoto mais forte do que aquele de sexta-feira, um terremoto de abalar todas as pedras, todos os montes, abalar a terra, de maneira que ninguém podia parar de pé a não ser Jesus Cristo. Um terremoto muito forte, era como se a terra estivesse dizendo: glória a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. A maldição que estava sobre nós, a natureza, a terra, as criaturas, esta maldição acabou. É como se a terra estivesse glorificando a Deus por tamanha redenção. Foi assim que Jesus Cristo começou a restaurar todas as coisas, e este é o efeito de passar. Uma pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus, vai morrer nos seus próprios pecados. Vai ser consumida pela morte e pela morte eterna. Por isso que quando você entrega a tua vida para Jesus, você passa os teus pecados para Jesus. E a única maneira de haver restauração é fazendo essa transferência. A única maneira de haver salvação é você fazendo esta passagem para Jesus Cristo, da tua vida para Jesus. Quero ler com você, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 15 agora. Diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Olha só, a graça e o dom que é de um só homem. É por isso que não existe outro Salvador nem outro Redentor. Que é de um só homem, só ele tem isto. E vem o nome dele aqui para você não ficar confuso não: Jesus Cristo.
E o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Mostrando que Jesus Cristo não está assumindo o pecado de um só homem, não, mas muitas ofensas de toda a humanidade. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oh glória! É a transferência. Olha o que você tem que fazer. Se você não entregar sua vida para Jesus, você vai continuar sendo um recebedor das maldições que Adão introduziu no mundo, inclusive a morte. Parou em você. Agora, se você ouvindo essa palavra, entendendo que é por transferência que a coisa funciona, a morte passa, o pecado passa, a desgraça passa, a tragédia passa, é contagiosa. Se você compreendendo isso, que tem que ser feita uma transferência. Eu não quero ficar com essa maldição na minha vida. Eu não quero ficar com a morte na minha vida. Eu não quero isso em mim, não. Você tem que transferir para alguém. E existe um só para quem você pode transferir isso, e um só que recebe de bom grado, e ele vai arcar com todo o ônus do teu pecado, tudo que você fez de errado. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É por um só. Não há outro mediador, nem outro salvador. Olha o que você faz. Eu não quero ficar com essa praga, essa maldição e essa morte na minha vida. Eu vou transferir para Jesus. Então você tem que falar: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu transfiro agora para o Senhor os meus pecados, porque eu não quero ficar com a culpa do Adão na minha vida e nem com as minhas próprias culpas. Eu não quero ficar com essas maldições na minha vida. Entendi que eu tenho que transferir para alguém, e este alguém é o Senhor. Então eu te recebo como meu único Salvador. Estou transferindo para o Senhor os meus pecados. Estou transferindo para o Senhor as minhas iniquidades. Estou transferindo para o Senhor as minhas culpas. Estou transferindo para o Senhor as minhas maldições. E Jesus vai dizendo: passa mais. Passa mais. Que mais que você tem aí? E Ele vai recebendo tudo. E você está fazendo uma transferência para Jesus. E Jesus também faz uma transferência para você. Você transfere para Jesus a tua miséria, e Ele transfere para você a sua riqueza celestial. Você transfere para Jesus os seus pecados, e Ele transfere para você o perdão. Você transfere para Jesus todas as suas injustiças, e Ele transfere para você a sua justiça. Você transfere para Jesus a tua morte, e Ele te transfere a vida eterna. Aleluia! É uma transferência. Tudo de ruim para Jesus. Jesus, eu transfiro para o Senhor as minhas doenças, e Jesus transfere para você a saúde. Foi assim que Deus corrigiu a besteira humana. Foi assim que Deus fez. Quero continuar a leitura de Romanos capítulo 5, agora o versículo 18 em diante. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Qual foi esse único ato de justiça que foi feito e que permitiu que a graça viesse sobre todos os homens para a justificação de vida? Esse único ato de justiça foi a vida do Senhor Jesus. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que dizia para as pessoas à sua volta: quem é que me convence de pecado?
apareça alguém para me acusar. Nem durante o seu tribunal apareceu qualquer pessoa que pudesse acusá-lo de um único pecado, de um único crime. Sabe qual a acusação maior que fizeram para Jesus? Ele disse que é o Filho de Deus. Ele nunca disse isso, mas se tivesse dito, também não estava mentindo e também não estava pecando. Ele não teve nenhum pecado, não cometeu nenhum erro, nenhuma acusação. O inocente, o justo, praticando um único ato de justiça, morrendo na cruz do Calvário por todos os pecadores, por toda a humanidade. Por culpa de um só, Adão, toda a humanidade e toda a criação passou a morrer. Mas agora, pelo ato poderoso de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, todos nós podemos ter a certeza da vida eterna, podemos ter a certeza do perdão eterno, por um único ato de justiça. Atenção, o sacrifício de Jesus Cristo aconteceu há quase 2000 anos atrás, mas Ele continua sendo o nosso único Salvador. Ele continua sendo o nosso exclusivo Salvador. Jesus Cristo continua sendo o nosso eterno Salvador. Jesus Cristo continua sendo o nosso suficiente Salvador. Jesus Cristo não caiu de moda, o seu sacrifício não perdeu a validade. Jesus Cristo continua poderoso porque ressuscitou dos mortos, e todo pecador, toda pecadora que se aproxima de Jesus e transfere para ele os seus pecados, recebe o dom gratuito da vida eterna. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Esta pessoa não morre mais. Esta é a volta que Deus deu no diabo. Pelo pecado de um só, todos passaram a morrer. Mas pela obra gloriosa de Jesus Cristo, um só. Por isso que não há outro, hein? Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor. Um só. Cada vez que algumas religiões inventam outro meio para te ajudar, eles querem esvaziar a obra de Jesus. Desculpe se tem alguém aqui da igreja romana, me desculpe, mas cada vez que eles inventam um padroeiro, uma padroeira, e agora, para orgulho de muitos no Brasil, uma santa brasileira, que já está aumentando a fila de pessoas que querem rezar, dirigindo seus pedidos a ela. Cada vez que essa igreja romana faz isso, e não é só no Brasil, é no mundo todo, eles estão querendo esvaziar o sacrifício de Jesus. Eles estão querendo reduzir a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não precisa de padroeiro para coisa nenhuma, nem de padroeira alguma. Você não precisa de entidade, nem de espírito, você não precisa de ninguém. É um só, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem tem Jesus tem tudo, por toda a eternidade. Ele é o motivo da nossa eterna redenção. Daqui 1 milhão de anos eu vou continuar salvo por causa do sacrifício de Jesus. Por isso, hoje você vai decidir se quer transferir tudo que você tem de ruim, se você quer transferir para Jesus. Pecados, revoltas, doenças, tormentos, opressões, vícios. Tudo que está te infelicitando, você vai decidir agora se quer transferir para Jesus. Mas se você transferir só essas coisas, o céu vai olhar para você e vai te contemplar como um oportunista. Uma pessoa que quer só tirar uma casquinha do sacrifício de Jesus.
Se você quer transferir para Jesus só as tuas doenças, só os teus sofrimentos, só as tuas dores, só as tuas coisas ruins, então você está querendo só fazer uma transferência para se aproveitar. Mas se você falar agora, eu vou fazer mais do que isso. Não apenas isso, mais do que isso. Vou transferir para Jesus não apenas as minhas doenças, não apenas os meus sofrimentos, não apenas os meus vícios, não apenas os meus tormentos, não apenas a minha vergonha, não apenas a minha miséria, mas eu vou transferir para Jesus a minha própria vida. Hoje eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Você entrega a tua vida quase morta para Jesus e Ele te garante a vida eterna. Ele transfere para você a sua glória e o seu poder. Quantos acreditam que Jesus Cristo foi glorificado no céu? Tem todo o poder no céu e na terra e sujeitou a si todas as coisas. Quem acredita? Eu também acredito. Por isso que Ele tem poder para transferir para você, além de vida eterna, que é o principal, Ele tem poder para transferir para você coisas que você nem imagina. Leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você tem que se aproximar de Jesus agora padecendo, com arrependimento. Senhor, estou trazendo os meus pecados, que me fazem sofrer, e que fazem pessoas à minha volta também sofrerem. Já sofri muito com os meus pecados, agora eu quero padecer contigo, Jesus. Eu quero transferir para ti este meu padecimento. Eu quero transferir para o Senhor os meus pecados. Quero transferir para o Senhor a minha vida, para que também contigo eu seja glorificado. Se você fizer essa transferência, Jesus também vai fazer a transferência para você. É a única maneira que existe de você se livrar da maldição e da morte. É a única maneira que existe de você se livrar do inferno e da condenação eterna. Porque Jesus Cristo padeceu tudo isso por você. Eu espero que você tenha compreendido essa questão da transferência. Do mesmo modo que você não tem nada a ver com Adão, mas todo o pecado de Adão e consequência foi transferido para você, e de você para a criação, para a natureza. Agora você precisa pegar tudo de ruim que está em você, os teus pecados e a tua vida, se é que você quer a vida eterna, e transferir para Jesus. O Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele recebeu sem reclamar. Se você não fizer essa transferência para Jesus, se você não entregar sua vida para Jesus, você vai morrer nos seus próprios pecados. Por isso que agora você tem que tomar a sua decisão. E eu não acredito que você queira morrer nos seus próprios pecados. Eu não acredito que você queira continuar sofrendo. Por isso agora você vai responder, não para mim, vai responder para o céu, vai responder para Deus. Você vai responder para Deus se quer transferir a tua vida, os teus pecados, a tua maldição, a tua miséria, a tua doença, o teu sofrimento, os teus tormentos, se você quer transferir para Jesus,
se você quer entregar tua vida para Jesus. Você vai responder: é sim ou não? É simples. Sem que você fizesse nada, a maldição de Adão passou para você. A morte de Adão passou para você. A morte pega. A vida não pega, não. A vida é você que tem que pegar. É você que tem que entregar tua vida para Jesus. Porque se fosse fácil assim, então não precisaria nem perguntar: quem quer entregar a vida para Jesus? A morte, a maldição passa para você sem que você peça. O pecado passa para a criança e a morte passa para a criança sem que ela peça. Mas para você querer a vida, você tem que pegar a vida. Você tem que falar: eu quero a vida. Eu quero Jesus. Está compreendendo? Você tem que falar: eu quero fazer a transferência. Eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que dizer isso. E Deus, se Ele ver você fazendo isso agora, Ele vai ficar feliz. Porque Ele não quer que você morra. Ele também não concorda com a morte. Foi por isso que Ele fez a iniquidade de nós todos cair sobre Jesus, serem transferidas para Jesus. Se você entregar tua vida para Jesus agora, Deus vai ficar feliz. Você vai passar da morte para a vida. Você vai ter a alegria da salvação. Por isso, lá no fundo da igreja, aqui na igreja, em toda a igreja, olhem todos bem para mim agora. Quantas pessoas neste momento querem transferir suas culpas, seus pecados, suas doenças, seus sofrimentos, seus tormentos? Quantos aqui querem transferir a sua vida, entregar a vida para Jesus? Quantos querem? Erga a mão direita bem alto. Eu quero. Oh glória, que bênção, hein? Deus está feliz, é por isso que há festa no céu. É por isso. Você vai passar da morte para a vida. Todas as pessoas que ergueram as mãos, por favor, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Todas as pessoas que ergueram as mãos. Glória a Deus. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem aqui. Vem fazer a transferência para Jesus. Você vai dar tudo que você tem de ruim e Jesus vai dar para você tudo que Ele tem de bom. Nós temos que consertar a nossa vida diariamente, porque a gente acaba fazendo coisas que nos condenam e a gente não pode deixar passar batido, porque senão o coração endurece, a consciência cauteriza, aí a pessoa não consegue mais enxergar. Nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, uma época de tempos trabalhosos, difíceis para o ser humano. Uma característica dos últimos tempos, além de tudo isso que você está assistindo aí nesse mundo, é que na vida pessoal do cristão haverá um esfriamento da fé. E Jesus até disse assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra?
Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a gente precisa colocar a vida espiritual em dia. O culto de Santa Ceia é uma oportunidade de você colocar a tua vida espiritual em dia. Se você fazer um autoexame, se você se consertar com Deus, para poder participar do corpo e do sangue de Jesus. E eu estou falando agora com os irmãos, inclusive com pessoas que já foram batizadas nas águas. Se você sente necessidade de se consertar com Deus, você precisa fazer isso agora. Não se trata de você chegar aqui na frente da igreja e contar o seu pecado para todos nós. Porque já bastam os nossos próprios pecados. E também não se trata de você chegar para Deus e falar para Deus tudo o que você fez de errado, contando no microfone. Porque Deus já sabe tudo o que você fez. O que você tem que fazer agora é mostrar uma atitude de arrependimento. Dentro do teu coração, mostrar para Deus o arrependimento e a disposição de não pecar mais. Pedir perdão e se consertar de todo o coração em algo particular entre você e o teu Deus. Por isso, se você está sentindo a necessidade de fazer esse conserto agora, inclusive eu quero chamar os desviados e as desviadas para isso. Se você está sentindo esse desejo, ainda que você não tenha se desviado, nem se afastado aqui da igreja, então saia do teu lugar, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Venha, porque Jesus Cristo é o teu eterno Salvador. O sangue de Jesus Cristo continua tendo poder. Olha só, quando você foi salvo, quando eu fui salvo, nós éramos pecadores. Ele não nos salvou porque a gente virou bonzinho. Ele nos salvou porque nós nos arrependemos e o recebemos como Salvador. Agora que você já é de Cristo, você acha que Ele vai agir diferente com você? Você acha que Ele deixou de te amar por qualquer motivo? Porque você, já sendo cristão, pecou? Você acha que Ele deixou de te amar? Jesus Cristo nunca desiste de você. Ele nunca te larga, Ele nunca te abandona. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Ele quer é o teu conserto. O que Ele quer é a tua disposição de depender dEle para ser salvo, salva. Ele diz: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma. Jesus Cristo continua te amando. Jesus Cristo continua querendo te salvar. E por que eu estou insistindo, falando isso? Porque o Espírito Santo está me dizendo que há mais pessoas que Ele gostaria muito que viessem aqui na frente para se consertarem com Ele. Há muitas pessoas que o Espírito Santo quer trazer aqui na frente para fazer uma obra de restauração e de renovação. Por isso, não fique no teu lugar. Você conhece o amor de Deus e você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso, venha.
Isso, venha, não fique com vergonha não, venha. Essa é a obra que o Senhor Jesus quer continuar fazendo na tua vida. Oh glória, aleluia. Nós agora vamos orar. Eu vou convidar todos vocês que estão aqui na igreja para se ajoelharem comigo aqui na frente. Se ajoelhem. Quem estiver ouvindo pelo rádio em casa e quer se render ao Senhor Jesus, quer transferir para Jesus a sua vida, então se ajoelhe ao lado do rádio. Quem estiver dirigindo e ouvindo a mensagem, quer transferir para Jesus os seus pecados e entregar para Jesus a sua vida, você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração, assim como nós, aqui na igreja, estamos colocando também a mão direita sobre o coração. E de coração, de todo o coração, vamos orar a Deus. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter encontrado um meio de tirar de mim os meus pecados e as minhas iniquidades e transferir para outra pessoa. O Evangelho diz que não há outro Salvador, nem outra pessoa que morreu para levar as minhas iniquidades, a não ser o meu Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, eu transfiro agora para Jesus os meus pecados, as minhas doenças, os meus tormentos, as minhas culpas, os meus remorsos, os meus sofrimentos, toda a minha iniquidade, toda a minha maldade, eu transfiro agora para o Senhor Jesus. E eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu único Salvador, o meu suficiente Salvador. Não preciso de mais ninguém. Ele é o meu exclusivo Salvador, porque eu sei que é só por Ele que eu chego ao céu. E eu creio que Ele é o meu eterno Salvador, e que por toda a eternidade terei vida de verdade por causa do sacrifício do Senhor Jesus por mim. Pai bendito, perdoa agora todas as minhas transgressões e me purifica pelo sangue de Jesus. Retira de mim tudo que não te agrada, tudo que está em mim e que não presta. Transfere agora para o Senhor Jesus e me lava, Senhor, me purifica e me garante a vida eterna para a glória do Teu nome, em Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.